Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DC Brasil Club, dando continuidade à nossa saga do DC Origens. Nessa primeira temporada vamos focar na origem, história e tudo que você precisa saber sobre a Liga da Justiça. Esse aqui é o segundo vídeo de 5, tá? O primeiro já foi lançado na semana passada, se você não viu, tá aqui nos cards, hein? Clica lá, assiste, volta pra esse e continua, beleza? Então vamos lá para mais um episódio da DC Origens. No primeiro vídeo nós falamos um pouco da origem da Liga da Justiça, os seus criadores, o que originou, né, o que foi o ápice para criar o nome da Liga da Justiça e também a ideia do multiverso, que começou ali quando a Liga da Justiça foi formada. E agora nós vamos focar em duas grandes fases da Liga da Justiça que definiram o que é a Liga, né, foram muito importantes na história dos quadrinhos. Essas fases são a fase 1, ou fase Happy Harbor, e a fase 2, ou chamada também de fase satélite. E sempre é bom lembrar, né, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí que aqui tem um conteúdo de qualidade, muita coisa boa, já falei e repito. Aqui é a sua casa de informação sobre a DC Comics no Brasil. A fase Happy Harbor, ou fase 1 da Liga da Justiça, ela começa na HQ The Brave and the Bold, número 28 de 1960, segue para a HQ da Liga da Justiça, número 1, também lançada em 1960, e vai até a Liga da Justiça número 77 em 1969. Nessa época a Liga da Justiça era formada pelo Flash, que já era o Barry Allen, pelo Caçador de Marte, pelo Lanterna Verde, que era o Hal Jordan, o Aquaman e a Mulher Maravilha, mas depois da Crise das Infinitas Terras, a Mulher Maravilha é substituída pela Canário Negro. E é claro que você pode se perguntar, beleza, mas cadê o Batman e cadê o Superman, né, que são membros fundadores? Bem, nessa época, a revista solo, tanto do Batman quanto do Superman, vendia muito, sério, é inegável que eles são os heróis mais conhecidos, né, que existem no mundo. Então vendia muito bem as revistas do Batman, vendiam muito bem as revistas do Superman, né, assim, do Superman, né, não precisa nem de comentários. E aí, o editor da época, ele tinha um certo receio que se ele botasse esses dois personagens da Liga da Justiça, o número de vendas deles podia baixar se o Liga da Justiça não fosse um sucesso tão grande assim, né? Bem, mas aconteceu que foi o contrário, foi um sucesso estrondoso Liga da Justiça, tanto que ela começou na revista The Brave and the Bold, que era essa revista ali, né, meio que teste, que eram publicadas várias séries, várias histórias, né, que era uma antologia, e acabaram publicando também Liga da Justiça lá. E deu tanto certo que naquele primeiro ano, no ano de lançamento da Liga da Justiça, ela já ganhou essa revista solo. Então ela saiu do The Brave and the Bold e ganhou a Liga da Justiça 1, e daí, né, já veio com Batman e Superman, e aí ficou essa liga que a gente conhece até os dias de hoje. Essa fase da Liga da Justiça, ela era controlada pelos roteiros do Gardner Fox e pelos desenhos do Mike Sekowsky. E ela é chamada de Happy Harbor justamente em homenagem a essa localização que eles ficavam, que ficava em Rhode Island. E eles usavam essa caverna, né, como instalação da Liga da Justiça. Também um fato interessante é que a animação Justiça Jovem, inclusive, se você não viu essa animação, faça um favor pra você mesmo e vá assistir porque ela é fantástica. A primeira instalação que eles ficam é justamente na Happy Harbor. E eles falam, isso aqui a Liga da Justiça utilizava antigamente. Então faz essa bela homenagem para a Liga da Justiça dos quadrinhos logo na sua primeira fase. E logo assim, na primeira edição da Liga da Justiça, você imagina, cara, chegou a Liga da Justiça, vão ter que enfrentar um vilão assim, potente, um cara que dê conta do recado. Mas o primeiro vilão que eles enfrentaram foi uma estrela, assim, uma estrela qualquer, chamada de Starro. E ali, né, eles enfrentaram, mas é claro, naquela época, né, tipo, algo cósmico, algo assim inimaginável, seria realmente o vilão, né, era uma época bem mais simples de entreter as crianças. Tanto que era o público-alvo, ainda é dos quadrinhos? Talvez seja. A gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Mas enfim, era o público-alvo as crianças, né? Então eles fizeram uma estrela gigante para a Liga da Justiça enfrentar e tudo mais. Mas com o decorrer do tempo, eles deram um destaque um pouco mais interessante pro Starro. Tanto que ele aparece na série animada do Superman, no episódio The Main Man, e ele também aparece na série do Batman do Futuro, nos episódios The Call, parte 1 e 2. Então ali eles tentaram, né, depois trazer novamente o Starro para esse universo da DC Comics. Mas é claro que esse foi o primeiro vilão, mas depois vieram alguns vilões, né, mais poderosos, algumas ameaças um pouco mais críveis. E entre eles nós podemos citar o Amazo, o Desespero, o Félix Fausto. Sério, olha que nome incrível, né? É coisa que editor de quadrinho tem que pensar muito pra dar um nome desse pra uma pessoa.
o Solomon Grundy, que também é um Homem Fantástico, e o Dr. Luz, que foram ali um dos vilões dessa primeira fase que marcaram a infância daqueles fãs da época. Outro fato interessante é que nessa primeira edição, o The Brave the Bold 28, que a Liga da Justiça aparece, eles não mostraram a origem da Liga. Isso eles deixaram para 2 anos mais tarde, apenas na HQ Liga da Justiça 9, em 1962, que mostra como é que eles decidiram se unir. Nessa edição é revelado o seguinte, que houve uma invasão alienígena na Terra e que os heróis tiveram que se unir para combater aquele mal maior, né? E pensaram, beleza, quando derrotaram o vilão, pensaram, cara, então que bom que a gente se uniu, né? Então vamos continuar com isso, afinal, né? Vai que surge outra ameaça. E estavam certíssimos. Outras ameaças surgiram e ainda bem que a Liga da Justiça estava pronta para defender o universo. Ainda dentro da fase Hap Hable, outros membros começaram a entrar na Liga da Justiça. São eles, por exemplo, o Arqueiro Verde. Cara, eu adoro o Arqueiro Verde, é um dos melhores personagens da DC Comics, gosto muito dele. Também entrou o Gavião Negro, que finalmente vai aparecer no filme ali do Adão Negro, né? Não tem data definida, mas a gente espera que seja em breve, porque a gente quer muito ver esse filme. Também apareceu o Electron, né, que... novamente, DC fez primeiro, depois foi pra Marvel, mas enfim, sem causar discórdia nenhuma aqui. Também apareceu o Filho de Krypton e o Cavaleiro das Trevas. E nessa época, nas HQs, a ONU decidiu proibir que a Liga da Justiça atuasse, porque eles falavam, cara, vocês estão atuando aqui, né, combatendo o crime, mas vocês estão causando muito mais mortes do que esses vilões aí. Então deixa os vilões ficarem em paz, porque olha o que vocês estão fazendo, né? Então se você acha que essa discussão começou, por exemplo, ali no Homem de Aço, quando o Superman destrói tudo, ou em Batman vs Superman, que eles também destroem um pouco, né, que inclusive vão até para uma parte isolada da cidade, não, ali na Liga da Justiça, ó, muito tempo atrás já existia essa discussão. Mas é revelado no final que isso tudo era apenas um plano de um vilão chamado Mente Diretora para fazer com que a Liga, né, parasse de atuar, mas infelizmente deu errado e a Liga continua atuando. E explorando essa ideia do multiverso, quando houve o encontro dos dois Flash, que é o Jay Garrick e o Barry Allen, foi numa edição que também apareceu o encontro da Liga da Justiça da América com a Sociedade da Justiça da América. E aí, essa ideia do multiverso foi explorada nessa fase Hap Hable. E no final de tudo, a Liga da Justiça ela teve que enfrentar o Sindicato do Crime, que é essa contraparte da Liga da Justiça, né, vindo diretamente da Terra 3, uma terra dominada pelos vilões, né, sindicalizados, que decidiram se unir e falaram, vamos botar fogo no mundo. E aí quando tem esse embate entre a Sociedade do Crime e a Liga da Justiça, mostra, né, esse ápice do crossover que deixou ali com certeza os fãs da época muito contentes de ler aquilo. E essa é a fase Hap Hable da Liga da Justiça. E agora vamos para a segunda fase, ou também conhecida como a fase Satélite. A fase Satélite ela começa em 1970 com a revista Justice League of America número 78 e dura até a revista de número 232, isso até 1984. E essa fase ela é marcada um pouquinho pelo lado mais sombrio da Liga da Justiça, né? Essa que é uma contraparte assim muito gigante para o que tava vindo tudo aquilo ser na primeira fase ser um símbolo de heroísmo. Na segunda fase eles mostram e falam, bem, não é tanto assim não, né? Tipo, os heróis eles também têm seus problemas, também tem boleto para pagar no final do mês. Então, vamos focar um pouco mais nisso. Mas por que eles decidiram se focar nisso? Bem, assim como a Liga da Justiça teve um sucesso gigante que inspirou o Stan Lee e o Jack Kirby a criarem o Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico é uma ideia que deu muito certo e ali, né, o universo Marvel começou a seguir furioso. Na época, tipo, a Marvel não vendia tanto, mas começou a vender muito mais com essas ideias, né, de super-heróis. E ali eles fizeram o maior trunfo da Marvel, talvez até os dias de hoje, nos quadrinhos pelo menos, que foi o Homem-Aranha. E quando chega o Homem-Aranha, era muito mais fácil para uma criança, para um adolescente ir na banca e pegar aquela revista, que ele pensava, cara, esse é um adolescente igual a mim, ele tem que estudar, ele tem que fazer dever de casa e tem que enfrentar o crime depois. Então era mais fácil ele se identificar com isso. Mais fácil ele querer brincar de ser Homem-Aranha do que querer brincar de ser o Batman. Uma realidade que estava muito distante de ser a realidade dele, que é um bilionário que mete porrada em gente pobre na rua. E aí eles pensaram, tipo assim, não, cara, eu prefiro ler o Homem-Aranha do que ler o Batman. E também tem um fator que na época foi lançada aquela série clássica do Batman, do Adam West, né? Não me entenda errado, eu amo o Adam West. São realmente episódios incríveis de se assistir, né? Tipo, é algo cult.
é algo engraçado, mas na época teve essa banalização do que era a visão do Batman. Então, pra muita gente que não acompanhava os quadrinhos, o Batman era aquilo. Era esse cara que dançava, era esse cara que combatia o crime daquele jeito. E também teve essa contraparte da Marvel ser o mais pé no chão. Então, a DC pensou, cara, vamos combater isso, vamos colocar temas mais sérios na Liga da Justiça. Então, na época, o editor Júlio Schwartz, ele trouxe um time de peso para comandar a Liga da Justiça e evitar que ela fosse cancelada. E ele trouxe artistas um pouco mais jovens, como o Dennis O'Neil, o Jay Amparo e o Neil Adams. E ali eles fizeram algo realmente único na história de quadrinho, conseguiram novamente renovar o título da Liga da Justiça, que continuou em pé durante muito tempo. E o Júlio Schwartz, ele não quis só mexer no que era a Liga da Justiça, ele resolveu mexer na linha editorial da DC inteira. Então foi nessa época que o Dennis O'Neil, ele pôde criar o vilão Ra's al Ghul pro Batman, né, que é até hoje um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos. Alguns dizem que é o vilão que tem ali uma mente tão superior quanto a do Batman nos quadrinhos, e trouxe esse tema um pouco mais sério, né, que inclusive também é trabalhado magnificamente pelo Frank Miller no Batman Cavaleiro das Trevas, que talvez seja o quadrinho mais conhecido do Batman, que moldou o que o Batman é hoje. Você pode ver que foi inspirado aí nessa época e lá na década de 70. Nessa época, o Dennis O'Neil começou a investir mais tempo do seu trabalho na Liga da Justiça, e junto do desenhista Dick Dillon, eles começaram a fazer algumas mudanças na Liga, né? Começando pela talvez a mais marcante, que seria o desligamento da Mulher Maravilha e do Caçador de Marte da Liga para que novos personagens pudessem entrar. Durante a fase satélite, outras pessoas começaram a trabalhar também na Liga da Justiça, que fizeram uma diferença tremenda. São alguns exemplos: o Mike Federick, Len Weigh, Cary Bates, Elio S. Megan, Steven Eaglehart, Gary Conway e também, né, o maravilhoso e único e sensacional Jorge Pérez, que, meu amigo, se você não conhece o desenho desse cara, é fantástico. E após fazer essa revolução na Liga da Justiça, o O'Neil, ele se desligou do projeto e foi fazer outro projeto também magnífico, que foi aquela série de revistas do Arqueiro Verde com a Lanterna Verde, né? Cara, que ideia genial, como é que nunca tinha pensado nisso antes? E resolveu lançar essa série, que deu também muito certo na época. Mas em 1975 ele escolheu voltar para escrever novas histórias para a Liga da Justiça. E eu sei que você está se perguntando, mas por que diabos essa fase se chama fase satélite? Bem, porque na época eles saíram de Happy e foram ter a base da Liga da Justiça lá num satélite igualmente, né, igualzinho, quer dizer, naquele desenho que a gente tanto ama da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. E na época, além da Canário Negro e do Tornado Vermelho, que entraram para a Liga da Justiça, entraram também outros heróis, como por exemplo, o Nuclear, a Mulher Gavião, a Zatanna, que é incrível, nossa, eu adoro ela, o Homem Elástico, Adam Strange e Vingador Fantasma. E na época, o herói Metamorfo, ele também fez algumas participações nas histórias, mas ele recusou o convite de ser um membro fixo na Liga da Justiça, então ficava ali fazendo algumas aparições pontuais. Algo muito legal nessa época, né, já que a Liga da Justiça tinha vários heróis, nem sempre todos eles participavam dos combates. Eram escolhidos alguns heróis que poderiam combater aquele vilão, eles eram escalados para poderem combater. Então nem sempre todos aqueles personagens apareciam na HQ, somente alguns escolhidos que falavam, beleza, esse aqui tem cara que consegue combater esse vilão, vamos investir neles. Durante essa época também a Mulher Maravilha, ela fazia algumas aparições na Liga, e também foi a época que começaram a ver que o Superman, ele tinha mais esse lado de ser o líder da Liga da Justiça, e o Batman também de ser o estrategista da Liga. E nessa época da fase satélite, né, eu acho que pelo fato de estarem já ali no satélite orbitando a Terra, também foi conhecida por ter muitos combates espaciais, então muitas ameaças que a Liga enfrentava vinham diretamente do espaço, e ali já mexendo um pouco mais com ficção científica. Outra coisa que aconteceu nessa época também foi que a DC Comics, ela conseguiu comprar a Fawcett Comics, que tinha o direito de um personagem chamado Capitão Marvel. Mas pelo fato da Marvel já ser uma editora, né, já ter esse nome Marvel, a DC alterou o nome de Capitão Marvel para o Shazam. E ali, né, o Shazam também teve alguns encontros com a Liga da Justiça nessa terra que era chamada de Terra S. E durante a fase satélite, os vilões também ficaram bem mais fortes e imponentes para combater a Liga da Justiça. E durante essa fase, os vilões Homem-Nebulosa, os Três Demônios, Eclipso e também Dr. Luz e a Gangue da Injustiça, eles fizeram uma parte ali um pouco mais presente. E esses dois últimos, eles foram base do conceito que levaria ali a Crise de Identidade, que é uma saga de 2004.
Outro vilão que também fez uma aparição, né, um pouco mais constante durante a fase satélite foi justamente o Darkseid, que até hoje pode-se dizer que é um dos vilões mais difíceis que a Liga teve que enfrentar, que inclusive tem vídeo no canal sobre Darkseid, hein? Tá aí nos cards. Muitos fãs dizem que essa é a melhor fase da Liga da Justiça, justamente com a fase ligada à Torre de Vigilância, né? E no final da fase satélite, o satélite que a Liga da Justiça estava foi demolido. E aí, né, de um jeito que não tinha reparo, e aí a fase termina. E eles têm que procurar outro lugar para ficar, mas isso tudo é conversa pro próximo vídeo. A fase Happy Harbor e a fase satélite definem muito bem o que é a Liga da Justiça, mas isso é apenas o começo do começo do começo. Então fica aí atento, que no próximo vídeo nós vamos continuar a nossa saga, né, indo pro episódio 3. Vamos falar sobre a fase Detroit, a fase internacional e a fase cósmica, então a gente se vê lá, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, por favor, né? Se inscreva aí, deixe um comentário, também deixe um like, ajuda a gente bastante. E até o próximo vídeo em mais um episódio de DC Origens. Até lá, galera, fiquem bem, viu? Tchau!